Já aconteceu de você sentir que ninguém mais ousa falar com sinceridade sobre as mulheres? Que todas as conversas atuais se resumem a uma admiração exagerada ou a um amargor rancoroso, sem meio termo, sem transparência, sem honestidade de verdade. A sociedade insiste em pintar a figura feminina como algo puro, acolhedor e moralmente superior. Mas e se essa imagem não passar de uma construção ilusória, muito bem arquitetada? E se um dos filósofos mais controversos de todos os tempos já tivesse enxergado por trás dessa fachada há mais de 100 anos? Friedrich Nietzsche não tinha receio de expor aquilo que os outros preferiam calar. Ele não sentia ódio pelas mulheres, mas também não as revestia de um romantismo ingênuo. Enquanto a maioria dos pensadores de sua época simplesmente as ignorava ou as elevava a um patamar quase divino, Nietzsche foi mais a fundo. Ele se perguntava o que existia para além da superfície, não aquilo que os homens desejavam que as mulheres fossem, mas sim o que elas realmente são, por trás das máscaras sociais, por trás dos ideais e por trás dos papéis que lhes foram designados. Ele enxergou algo incômodo, algo que ainda hoje poucos têm coragem de confrontar, não por ser ofensivo, mas por ser verdadeiro. Nietzsche acreditava que a dinâmica entre homens e mulheres não se ergueu sobre a igualdade, nem sobre o amor no sentido sonhado e idealizado, mas sim sobre o instinto, a disputa por poder e a necessidade de sobrevivência. E, quanto mais observamos o mundo à nossa volta atualmente, mais a sua análise parece assustadoramente exata. Não se trata aqui de um discurso sobre culpados, nem de exaltar o homem ou de menosprezar a mulher. Trata-se de encarar uma verdade mais incômoda, que revela as forças ocultas por trás da atração e do jogo de controle entre os sexos. Nietzsche não ofereceu respostas confortáveis nem embaladas para agradar. Ele deu algo melhor, a oportunidade de ver com lucidez. Portanto, se você já está farto das falsidades, se está disposto a ir além das ilusões românticas e a encarar a realidade como ela é, prossiga com atenção. Porque, depois que você assimilar a forma como Nietzsche compreendia o universo feminino, nunca mais enxergará o amor, o poder ou a identidade com os mesmos olhos. Vamos direto ao cerne da questão. Nietzsche sustentava que os homens, na verdade, não amam as mulheres de forma genuína. Eles amam uma representação do que a mulher deveria ser, uma projeção, uma fantasia cuidadosamente forjada que lhes proporciona segurança, inspiração e até mesmo uma sensação de superioridade. Ele classificava essa idealização romântica como uma mentira perigosa, uma mentira que afirma que as mulheres são naturalmente puras, inocentes, frágeis e moralmente elevadas. Mas, para Nietzsche, isso não era admiração, era, isso sim, um engano profundo sobre si mesmos. Na sua visão, a mulher perfeita não era um reflexo da realidade, mas sim uma invenção criada por homens que não conseguiam lidar com a natureza áspera e complexa do espírito feminino. Em vez de encararem essa complexidade, eles reduziram as mulheres a símbolos de virtude, de beleza e de satisfação emocional. E, ao fazerem isso, eles as privaram da sua própria capacidade de agir no mundo, transformando-as em meras personagens dos seus próprios dramas internos. Nietzsche considerava essa atitude não apenas desonesta, mas também covarde. Ele afirmava que os homens mentem para si mesmos porque não suportam a verdade integral sobre o que as mulheres realmente são, instintivas, estratégicas e conduzidas pela sua própria forma particular de poder. Não são melhores nem piores do que os homens, mas distintas, misteriosas, não por serem incompreensíveis, mas porque os homens optam por não compreendê-las. Preferem proteger a própria fantasia e encarar os fatos. Essa máscara de idealização, segundo Nietzsche, não era um sinal de amor verdadeiro, mas um sintoma de receio. Medo da independência emocional,
medo da autonomia no campo afetivo e sexual, medo de uma mulher que não precise ser resgatada ou salva. Então, os homens disfarçam esse medo com adoração, dão a ele o nome de romance e enganam a si próprios. Porém, quando a realidade bate à porta, quando o ideal se desfaz e a mulher real emerge, eles costumam se sentir traídos, não porque ela mudou, mas porque a ilusão que eles mesmos criaram não conseguiu se sustentar. Nietzsche, sempre devoto da verdade acima do conforto, via nisso uma das maiores mentiras da sociedade, a ideia de que, para amar as mulheres, os homens precisam primeiro se cegar para aquilo que elas efetivamente são. Nietzsche nunca considerou as mulheres como seres frágeis. Ele as enxergava como mestras de um tipo de força diferente, uma força que não se manifesta aos gritos, mas age em voz baixa. Enquanto os homens, em geral, exibem o seu poder de maneira evidente, por meio do status, da dominação ou da agressividade, Nietzsche acreditava que as mulheres desenvolveram uma forma de controle muito mais refinada, não menos poderosa, apenas menos visível. Ele via isso como uma inteligência forjada pela evolução. Durante grande parte da história, as mulheres ficaram à margem do poder formal, não podiam governar nações nem liderar exércitos. Então, como alternativa, elas se adaptaram, aprenderam a influenciar a partir das sombras, utilizando o encanto, a sedução e uma precisão emocional apurada. E, enquanto os homens erguiam seus impérios com espadas e discursos, eram as mulheres que moldavam os homens que construíam esses impérios. Nietzsche percebeu como as mulheres conseguiam orientar decisões sem dar ordens, conquistar lealdade sem recorrer à força e garantir proteção sem precisar suplicar. O poder delas era relacional, psicológico, construído sobre uma percepção aguçada da natureza humana. Elas entendiam o que movia os homens, o desejo, o ego, o orgulho, e aprenderam a manipular essas forças sem confronto direto, não por maldade, mas por pura sobrevivência. Ele admirava isso, mas também deixava um alerta para que ninguém subestimasse essa força. Porque, embora esse tipo de poder seja mais difícil de perceber, ele também é muito mais difícil de combater ou resistir. Nietzsche acreditava que as mulheres possuíam um instinto estratégico, um jeito de fazer os outros agirem sem que eles se dessem conta de que estavam sendo conduzidos. E, nesse sentido, ele não as via como vítimas da história, mas como táticas silenciosas atuando dentro dela. Isso não era um elogio vazio, mas um desafio às suposições ingênuas do seu tempo. A sociedade retratava as mulheres como dóceis e dependentes, Nietzsche as enxergava como calculistas, intuitivas e ferozmente conscientes da própria influência. Ele não as culpava por isso, limitava-se a constatar o que poucos tinham coragem de dizer em alto e bom som, que, no terreno das relações humanas, a pessoa mais poderosa é frequentemente aquela que nunca precisa levantar a voz. Nietzsche acreditava que os seres humanos não são guiados pela verdade, mas sim pela aparência. E, nas mulheres, ele via esse instinto elevado à categoria de arte, não por superficialidade, mas por necessidade. Num mundo onde o poder direto lhes era negado, elas aprenderam a sobreviver por meio da ilusão, da atuação e do manejo cuidadoso da percepção alheia. Ele não acusava as mulheres de serem fingidas. Na verdade, ele admirava a habilidade delas de transitar em um ambiente hostil, dominando a superfície das coisas. Enquanto os homens frequentemente confundem a aparência com a realidade, Nietzsche argumentava que as mulheres compreendem essa diferença de forma instintiva. Elas sabem que a máscara não é o rosto, mas também sabem que a máscara tem um peso decisivo. Para Nietzsche, a maneira como as mulheres se apresentam não é vaidade, é estratégia. A beleza, a graça, a inteligência social, nada disso são meros enfeites, são ferramentas de defesa e ataque.
Numa sociedade que reduz o valor da mulher à forma como ela se veste ou se comporta, elas aprendem cedo que o controle sobre a percepção é o controle sobre o resultado final. E, enquanto muitos descartavam isso como simples feminilidade, Nietzsche enxergava aí uma percepção psicológica profunda. As mulheres, segundo ele, têm uma compreensão intuitiva do simbólico. Elas entendem que as pessoas não se apaixonam pela realidade em si, mas sim pelo que desejam que a realidade seja. E, ao moldar a forma como são vistas, elas não apenas reagem ao mundo, elas o transformam. Por isso, Nietzsche acreditava que a questão da verdade nunca é simples quando se trata da interação humana, pois, num mundo onde a percepção é poder, a vontade de parecer se torna tão crucial, se não mais, do que a vontade de ser. As mulheres, através de séculos de exclusão, refinaram essa capacidade até transformá-la numa habilidade que poucos reconhecem pelo que realmente é, um domínio silencioso e persistente da superfície, que acaba governando tudo que está abaixo dela. Nietzsche não encarava o amor como uma união pacífica entre dois seres. Ele o descrevia como um campo de batalha, onde dois instintos opostos se chocam sob a ilusão do romance. Homens e mulheres, na sua perspectiva, não estavam naturalmente alinhados, mas sim em permanente tensão. Eles se desejam, sim, mas por razões completamente diferentes. E essa diferença gera conflitos que vêm disfarçados de conexão afetiva. Ele acreditava que os homens amam a partir de um lugar de idealismo, projetam os sonhos deles nas mulheres, esperando encontrar salvação, beleza e segurança emocional. As mulheres, por outro lado, amam com instintos mais aguçados. Para elas, o amor tem menos a ver com fantasia e mais com a própria preservação, com encontrar força, proteção e vantagem num mundo que não lhes oferecia muitas alternativas. Não se tratava de estratégias conscientes, argumentava Nietzsche, mas de pulsões instintivas, movidas pela biologia, pela cultura e pela vontade de potência. O que mais o incomodava era a desonestidade em torno disso. A sociedade enfeitava essa guerra com poemas e flores, chamando-a de romance. Mas, por trás dessa doçura, Nietzsche via cálculo. Via duas forças se utilizando mutuamente, moldando-se uma à outra, tentando se controlar sob o pretexto da união. Nesse sentido, o amor não era o fim do conflito, era a sua forma mais sedutora. Nietzsche não culpava as mulheres por isso, nem tampouco os homens. Ele culpava a ilusão de que o amor é puro, igualitário ou livre de dominação. Ele sustentava que toda relação é, em sua essência, uma negociação de poder, algo que a maioria das pessoas nunca reconhece, por não enxergarem, acabam sofrendo as consequências. Para Nietzsche, a verdadeira compreensão só começa quando paramos de fingir que a guerra não é real, quando deixamos de esperar harmonia e passamos a aceitar as dinâmicas cruas e muitas vezes brutais que dão forma ao desejo humano. O amor, na sua visão, não era uma rendição, mas uma estratégia. E, como toda estratégia, vinha acompanhado de custos ocultos. Nietzsche acreditava que a moralidade nunca era neutra, sempre foi uma ferramenta criada pelos fracos para se protegerem ou pelos poderosos para justificarem a dominação. E, quando se tratava das mulheres, ele via a moralidade não como um compromisso filosófico profundo, mas como uma forma de adaptação instintiva. Não se tratava da verdade em si, mas da sobrevivência. Ele argumentava que as mulheres não seguiam a moralidade pelo seu valor intrínseco, mas por aquilo que ela lhes permitia conservar. Num mundo onde a força bruta pertenceu durante muito tempo aos homens, Nietzsche acreditava que as mulheres recorreram à moralidade como um recurso de defesa. Ao exaltar valores como a humildade, a paciência e o sacrifício pessoal,
elas criaram uma estrutura na qual as suas características eram louvadas, não por serem universalmente boas, mas por serem estrategicamente eficazes. A moralidade tornou-se, assim, uma forma de obter influência num mundo que se recusava a dar-lhes poder de maneira direta. Nietzsche não via isso como trapaça ou desonestidade, via como genialidade, uma subversão silenciosa da estrutura de poder utilizando a linguagem da virtude. As mulheres, segundo ele pensava, haviam aperfeiçoado a capacidade de moralizar a fraqueza, fazendo com que aquilo que antes era uma limitação parecesse uma forma mais elevada de existência. E a sociedade, ansiosa por manter a ilusão de ordem, aceitou isso sem questionar. Mas a visão dele não era romântica. Ele acreditava que, sob essa superfície de virtude, havia um instinto mais profundo, um instinto de preservação e controle. Quando as mulheres falavam de justiça, ele ouvia cálculo. Quando invocavam a moralidade, ele via estratégia, não por malícia, mas por pura necessidade. Para Nietzsche, a postura moral nunca era inocente, era performance. E, nas mulheres, moldadas por séculos de dependência, tornou-se uma forma de navegar em um mundo hostil sem nunca parecerem estar lutando, não com armas, mas com princípios, emoção e silêncio. Uma moralidade silenciosa que desarmava o oponente sem nunca revelar a lâmina. Nietzsche viveu numa época em que se esperava que as mulheres fossem passivas, obedientes e confinadas ao espaço doméstico. Mas, mesmo assim, ele pressentiu a tempestade que se aproximava. Ele captou os primeiros sinais de mudança, mulheres começando a questionar, a desafiar, a ultrapassar os papéis que a história havia escrito para elas. E ele não ficou surpreso, ficou inquieto. Ele acreditava que a força das mulheres sempre foi subestimada, não por ser invisível, mas por estar velada. Durante séculos, o poder delas foi sutil, indireto, revestido de suavidade. Mas o que acontece quando esse poder deixa de se esconder? O que acontece quando as mulheres deixam de precisar dos homens para obter proteção, aprovação ou identidade? Nietzsche temia que a ascensão da mulher independente abalasse os alicerces da sociedade, não por achar que as mulheres fossem incapazes, mas por acreditar que a maioria dos homens não estava preparada para isso. O homem comum, criado para se sentir superior por padrão, sentir-se-ia profundamente ameaçado por uma mulher que não dependesse mais da sua força, do seu dinheiro ou da sua validação. E essa ameaça não se manifestaria como respeito, mas sim como ressentimento. Isso não era misoginia, era uma previsão. Nietzsche sabia que uma mulher liberta da dependência se torna uma força da natureza. Não mais confinada à manipulação emocional ou à superioridade moral, ela se torna direta, assertiva e assumidamente autônoma. E esse tipo de mulher, acreditava Nietzsche, aterrorizaria um mundo construído sobre ilusões confortáveis. Ele não escreveu sobre isso como uma celebração nem como uma condenação. Escreveu como um alerta de que o futuro não seria moldado pelo equilíbrio, mas pela ruptura. A ascensão da mulher independente não criaria harmonia, mas provocaria conflito, confusão e uma redefinição dolorosa da identidade para ambos os sexos. Porque, quando as mulheres param de pedir permissão, o velho mundo perde o controle. E, para Nietzsche, isso era tanto inevitável quanto irreversível. Nietzsche não escreveu sobre as mulheres com a intenção de insultá-las. Ele escreveu para arrancar o véu da ilusão, porque, para ele, a verdade era sagrada, ainda que fosse brutal. Mas o que muitos interpretam de forma equivocada é que a filosofia dele não estava enraizada no ressentimento, estava enraizada na clareza. E, nessa clareza, ele vislumbrou uma possibilidade para além dos jogos intermináveis de controle, dependência e negação. Ele viu a chance de algo mais elevado.
Nietzsche acreditava que a maioria das relações entre homens e mulheres era construída sobre uma ilusão recíproca, cada um projetando fantasias, cada um escondendo as próprias fragilidades, cada um tentando vencer um jogo sem sequer reconhecer que estava jogando. Mas o que acontece quando ambos os lados deixam cair as máscaras? Quando o homem não idealiza mais e a mulher não manipula mais? Quando nenhum dos dois busca o controle por meio do charme ou da dominação, mas, em vez disso, se posiciona com plena consciência de quem e do que é? Isso, sugeriu Nietzsche, era raro, mas não impossível. Exigia a morte do sentimentalismo, a rejeição dos papéis herdados e a coragem de se encontrarem não como salvadores ou adversários, mas como iguais em poder, iguais na escuridão e iguais no potencial, não idênticos, mas igualmente imperfeitos, igualmente capazes de transcendência. Para chegar a esse ponto, é preciso abandonar o ressentimento. O homem deve abrir mão da sua amargura em relação à mulher que já não precisa dele. A mulher deve abrir mão da sua raiva em relação ao homem que antes a limitava. Somente então algo mais profundo pode emergir. Não uma reconciliação pacífica entre os sexos, mas uma redefinição do que significa, de fato, se conectar. Nietzsche não prometeu que isso seria fácil. Ele sabia que a maioria nunca alcançaria esse estágio. Mas, para aqueles que conseguissem, aqueles dispostos a trocar o conforto pela verdade, a fantasia pela realidade, uma nova forma de relação poderia se formar. Uma forma baseada não na ilusão ou no medo, mas na força compartilhada, não na dominação, mas no crescimento mútuo e na constante transformação.